Vamos lá, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Não sei o horário que você vai assistir, né? Por isso, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: o idoso, né? Ela ou ele foi diagnosticado com demência. Tem uma demência. O que fazer nesse momento, né? Como eu coloquei na publicação sobre a live, geralmente esse é um momento muito difícil para a família. É um momento que pode desequilibrar, que pode trazer transtorno, né? Que pode ser assim muito complicado se a família não tiver informações, né? Não começar a se estruturar para poder realmente oferecer tanto o melhor cuidado para esse idoso, quanto se preparar para oferecer esse cuidado, né, gente? Porque assim, às vezes, por mais que a gente queira, né, se a gente não tem orientação, se a gente não se organiza, se a gente não sabe qual que é o passo a passo, para poder se organizar melhor para planejar, para receber esse idoso, para oferecer melhores cuidados, né? Realmente fica muito complicado. Então, a minha proposta nessa live hoje é trazer um passo a passo para você, né? Eu trouxe 6 passos que eu acho que são importantes para você que já tem um diagnóstico de demência na sua família. Se você está me assistindo, você também conhece alguém, conhece uma família, né, que teve esse diagnóstico de demência recentemente, né? Ou que até já tem tempo que alguém na sua família teve diagnóstico, mas que ainda não está sabendo lidar com essa situação, né? Então eu convido você, tanto você que está me assistindo agora, quanto também você que conhece alguém nessa situação, que depois você compartilha essa live, tá bom? Então, como eu falei, o que eu quero te ensinar hoje, né? Hoje eu quero te ensinar a lidar com esse momento do diagnóstico, né? Qual é o passo a passo que você deve tomar a partir do momento que alguém na sua família foi diagnosticada. Isso, então, a live de hoje então, é perfeita para quem está nessa situação, para quem não teve nenhuma orientação profissional, teve esse diagnóstico, mas não teve um médico, não teve um assistente social, não teve um psicólogo que parou para orientar. Então, eu quero te ajudar nisso, porque isso é o grande diferencial, né, entre uma pessoa que entende, que sabe o que tem que fazer nesse momento, e uma pessoa que não sabe o que fazer, porque aí vai fazendo uma coisa atrás da outra, sem orientação, isso vai trazer estresse, isso vai diminuir a qualidade do cuidado que é oferecido ao idoso. Então é muito importante saber esse passo a passo. Então o que você precisa saber, né? Primeiro ponto, tem alguém na sua família com diagnóstico de demência? Então, o primeiro ponto é você conhecer a doença e o prognóstico. Como eu falei na live de ontem, existem diversos tipos de demências causadas por diversas doenças. Então, é diferente, né? O idoso que tem uma demência vascular, a demência vascular é diferente da doença de Alzheimer, da demência na doença de Parkinson, da demência frontotemporal, entre outras, né? Entre outras demências. Cada uma delas tem uma característica, seja em relação à causa, seja em relação à própria evolução, como eu expliquei na live de ontem. E é muito importante para você entender isso, porque a partir disso você vai entender qual é o prognóstico, né? Qual é a perspectiva de vida dessa pessoa em anos, por mais que a gente não saiba exatamente quantos anos, quanto tempo. A gente tem uma média de sobrevivência dentro das demências. A gente tem um prognóstico, por exemplo, para a gente entender em relação à questão da evolução. Essa demência é uma demência progressiva, como a doença de Alzheimer, ou não, né? Esse idoso ele vai caminhar, como na doença de Alzheimer, para uma dependência completa e total dos familiares, ou aquele estado vai permanecer como está, ou vai ser uma evolução muito mais lenta, uma progressão muito mais lenta. Isso vai te ajudar o quê? A dissipar os seus medos, né? Dissipar esse pavor, esse desespero que as pessoas têm com a demência. E que piora muito esse desespero se você não conhece a doença, porque você não sabe o que você vai esperar. Então, quando vão surgindo situações, sintomas que são característicos daquela doença, você está despreparado para lidar porque você não conhece. E você entender essa evolução, entender essa doença, vai te ajudar a entender também o quê? Quais são as necessidades que esse idoso vai ter ao longo do tempo. Quais necessidades que ele tem hoje, que ele vai ter daqui a uns anos, né? Como que você vai precisar se estruturar enquanto família, quanto que vocês vão precisar se organizar,
planejar a questão do futuro, por exemplo, na doença de Alzheimer, se você já sabe que ele vai avançar para uma fase intermediária, você já sabe que daqui a um tempo você vai precisar estar o tempo inteiro direcionando esse idoso. Então, talvez vai ser importante você estruturar, já pensar em guardar um dinheiro, por exemplo, para futuramente você ter um cuidador. Se você já sabe, como também é o caso da doença de Alzheimer, que lá na fase final, né, na fase avançada, esse idoso vai ficar completamente restrito ao leito. Você já sabe que vai precisar se planejar para ter uma cama hospitalar, para ter uma cadeira de rodas, para ter uma casa, uma estrutura de casa mais acessível, por exemplo, né? E nas outras demências também tem outras questões, né? Como tem demências, por exemplo, que o idoso fica mais sexualizado, né? Uma sexualidade mais exacerbada. E aí você já sabe que vai ter que ter alterações em relação à própria roupa desse idoso, em relação à própria forma de você se comunicar com ele, para que ele não confunda as coisas, né? Isso vai possibilitar você também planejar o futuro, como eu falei. E tem um segundo passo, que é a questão de organização da família. Isso é muito importante. A partir do momento que uma pessoa tem demência, né, vocês já estudaram, começaram a estudar qual é aquela demência, como que é a evolução daquela demência, como que é o prognóstico, e aí vocês começam a entender as necessidades, a importância de planejar o futuro, o que vocês vão ter que fazer, se organizar enquanto família. Qual que é um dos maiores erros que acontece? Geralmente uma pessoa só se dispõe a cuidar e assumir todos os cuidados. Só que ela não estuda sobre essa demência, ela não entende quais são as características dessa demência. Aí o que acontece? Lá na frente ela não dá conta mais. E a família já foi cada um para seu canto, cada um já organizou a própria vida. Então é ideal que desde o início desse diagnóstico haja uma organização familiar. Tenha uma reunião, que todo mundo sente, que os filhos sejam chamados, os sobrinhos, os netos, os primos, né? Todas as pessoas ali mais próximas sejam convidados a participar dessa reunião e que haja, então, alguém que expresse, né? Uma pessoa, tem que ter uma pessoa que coordena o cuidado, que coordena uma reunião, não tem jeito, mas que seja passada ali, que essa doença, o prognóstico, quais serão as necessidades desse idoso, e aí a família começa a se organizar a partir disso. Ah, fulano vai oferecer a casa, porque a gente já sabe que lá na frente a gente vai precisar de uma casa mais estruturada para esse idoso. Fulano vai não, trabalha, não tem como cuidar desse idoso ali no dia a dia, mas vai contribuir com tanto financeiramente, né? Vamos, de repente, já sentar com essa mãe, com esse pai, esse avô, essa avó, e de repente se desfazer de algum bem, porque vai ser aquele bem que vai dar um suporte financeiro para comprar a cadeira de rodas lá na frente, para comprar a cama, para fazer a obra dentro de casa que vai ser necessária, para quando o idoso tiver limitações físicas, né? Discutir esse caso no grupo, quais são as decisões que serão tomadas, é importante que a família toda participe, né? E, mais uma vez, que o cuidador nunca assuma total responsabilidade sobre essa situação, é preciso ter auxílio de outras pessoas, né? Outra questão muito importante também, gente, procurar grupos de cuidadores, né? Se você cuida de idoso que tem a doença de Parkinson, né? Procure um grupo de cuidadores, de familiares, né? Que cuidam de pessoas que têm doença de Parkinson. Se é Alzheimer, procurem grupos de cuidadores. Vocês vão encontrar no Facebook, vocês vão encontrar no Instagram, em várias redes sociais, WhatsApp. Vocês vão encontrar grupos de cuidadores. Essa troca entre os grupos de cuidadores, entre as pessoas que cuidam, é muito importante. Por quê? Porque cuidar de um idoso demenciado, a gente tem que entender a doença, a gente tem que ter técnica, mas a gente tem que ter muita criatividade também. E essa criatividade você também vai aprendendo com outros cuidadores que vão te dando dica, que também vão te dando orientações. Então, participar de grupos de cuidadores é muito importante. Fortalece a sua autoestima e te traz maiores orientações e a possibilidade de compartilhamento também de ideias, né? Quarto ponto que eu acho muito importante. Você entender que por mais que essa pessoa tenha uma demência, tem muitas coisas que podem ser feitas por ele, né? E que podem ser feitas por você, tá? Ele pode ter uma qualidade de vida melhor e você também não precisa entrar nesse desespero, nesse estresse que a maioria dos cuidadores entram. Por que acontece esse desespero com a maioria dos cuidadores? Por desconhecimento. Porque as pessoas não são orientadas a procurar entender sobre a doença. Você vai com seu idoso no médico, ele faz um diagnóstico, passa uma prescrição medicamentosa e acabou. E aí é lógico, quando a doença começa a evoluir, o cuidador fica desesperado, porque ele não sabe como lidar. E ele acha que é assim mesmo, que não tem técnica, que não tem solução, que não tem nada que possa ajudar. Mas tem sim. Tem como você aprender a cuidar melhor desse idoso, tem como você aprender a cuidar melhor de você durante esse processo. Para você manter sua saúde física, sua saúde emocional, para você evitar o estresse, para você dormir bem. É possível sim.
mas isso vai depender do seu esforço para se dedicar, para aprender, né, quais são essas técnicas, quais são essas possibilidades para você. E, claro, como eu falei, o idoso ele pode ter qualidade de vida ainda que ele tenha uma demência. Né? A gente tem a mania muito horrível de achar que tudo é o fim do mundo. Não, ele pode ser feliz, né? Ele pode estar bem, ele pode ter qualidade de vida, só que isso vai depender muito, felizmente ou infelizmente, do cuidador, né? Ou dos cuidadores e das cuidadoras. Porque se você começa a aprender, você vai se posicionar diferente, você vai ajudar esse idoso, você vai saber como ajudar. Mas se você se desespera, se você desconhece a doença, infelizmente, eu falo muito isso, né? Falava no treinamento SOS Alzheimer, agora na mentoria também. O seu estresse, o seu desespero, você reflete para o idoso. Por quê? Como eu já falei em outras lives, o idoso que é demenciado, ele interpreta muito, muito mais a sua linguagem, né? A sua comunicação não verbal do que o que você fala. Porque muitas vezes ele nem entende o que você está falando, né? Ele chega num ponto já na fase intermediária para lá, eu já expliquei isso para vocês, né? Isso acontece em outras demências também, que ele não está conseguindo processar tantas coisas que você está falando, né? Ele começa a entender, você começa a falar uma frase, ele entende só o final, por exemplo, né? Então, para ele é muito difícil, mas ele entende se você está bem, se a situação está tranquila, né? Se está tudo calmo, pela sua linguagem não verbal, ou seja, ele, pelo seu olhar, né? Pela sua postura, ele já percebe. Então, não adianta você falar que está tudo bem e está desesperado. Então, depende muito, a qualidade de vida do idoso depende muito do cuidador, de como o cuidador está. Se o cuidador está mal, o idoso vai ficar mal. Se o cuidador está estressado, o idoso demenciado vai ficar estressado. Isso é um ponto, não adianta discutir. Se o cuidador está cansado, exausto, o idoso vai sentir isso. Ele vai sentir um peso, ele vai ficar triste, né? Então, o cuidador precisa aprender a se cuidar também. Quinta questão, né, e penúltima questão, não existem soluções simples, tá? Existem técnicas, quando vocês começam a entender sobre a doença, quando vocês entram nos grupos de cuidadores, quando vocês vêm para um treinamento, vêm para uma mentoria, a vida de vocês vai melhorar 90%, tá? Agora 100% não. Melhora 90% por quê? Porque todo o nosso conhecimento, por exemplo, vou falar do meu caso, né? Eu tenho muito conhecimento sobre a doença de Alzheimer, técnicas para lidar com esses idosos. Mas 90% do que eu falo para você, você vai aplicar e vai dar certo. 10% talvez não dê certo com o idoso que você cuida. Por quê? Porque ele tem as particularidades dele, né? Como eu falei para vocês, cada idoso tem uma trajetória de vida. Alguns idosos vão mudar completamente a personalidade, vão ter ênfase maior em maior agressividade, outros em mais apatia, né? Outros vão ficar mais amorosos, mais carinhosos. E cada um tem a sua própria história de vida. Tudo isso vai influenciar também nos sintomas da demência, né? Então, isso também precisa ficar muito claro para você. A gente bate muito isso nos treinamentos, né? A gente bate muito isso nas mentorias. Porque é isso, 90% já está comprovado que vai dar certo, né? A gente ensina em todas as turmas e dá certo. Agora vai ter um ou outro idoso que determinada dica que a gente vai dar não vai funcionar. E isso vai depender da sua criatividade, vai depender da sua observação, vai depender do seu bom humor, vai depender da sua paciência em testar coisas, né? E testar uma vez, talvez isso que eu falo não dá certo, mas aquela segunda dica que eu dei vai dar certo. Ou aquela 10ª dica que eu dei vai funcionar. Agora tem que ter paciência para colocar em prática, tá? Tem que ter paciência e tem que ajudar a ajuda de terceiros, né? Aceitar a ajuda de terceiros. Muitas vezes a gente não quer, a gente tem um orgulho tão grande que a gente acha, é meu pai, é minha mãe, então eu sei cuidar. Tá estressada, né? Tá enrolada, não tá dormindo, mas não, eu consigo, né? E você não quer ajuda de terceiros. E isso eu não falo só no sentido de pagar, não, porque às vezes a gente, como eu orientei para vocês no ponto anterior, procura um grupo de cuidadores, né? Às vezes a pessoa tem um orgulho tão grande que ela não tem coragem de entrar no grupo de cuidadores e perguntar. Ela acha que ela sabe o que é melhor. E isso é terrível. Ainda tem as pessoas também que estão há 5, 10 anos cuidando de um idoso demenciado, a pessoa não dorme, a pessoa só chora, a pessoa está desesperada, a pessoa não sabe o que faz, mas quando a gente oferece um produto, como é o meu caso oferecendo a mentoria, a pessoa acha que R$ 297 é muito dinheiro. Ela prefere levar mais 5, 10, 15, 20 anos sofrendo, sem saber cuidar do idoso, do que investir, sei lá, no caso da mentoria, R$ 300. Ou tem outros cursos na internet que não são só os meus, né? E aí ela prefere ficar sofrendo porque ela não quer investir. Aí ela prefere comprar uma pizza, ela prefere, sei lá, comer um hambúrguer, um cachorro-quente, pegar esse R$ 27, né, que ela pagaria por mês e, sei lá, comprar qualquer coisa do que investir em aprender a cuidar do idoso.
Então, assim, a gente precisa entender que não tem soluções simples, você vai precisar de outros profissionais que vão olhar a sua realidade, né, e vão conseguir te dar dicas, vão conseguir conversar com você e te orientar qual a melhor forma. Não adianta você conversar com qualquer pessoa, isso é fato. Quem está aqui já passou por isso, pode responder. Não adianta você perguntar para o seu vizinho, né? Se o seu vizinho não é especialista, não tem experiência, nunca lidou com uma situação dessa, como que ele vai conseguir te ajudar? Não vai. Então vai complicar ainda mais a sua situação. Então a gente tem que sim abrir os nossos ouvidos para ouvir quem pode ajudar a gente. Por último, né? É possível e não dizer nem só que é possível, né? Mas que nós devemos continuar amando as pessoas demenciadas. Parece um absurdo o que eu estou falando para vocês, mas assim, como o idoso muitas vezes ele muda de personalidade ou ele acentua, né, algumas coisas da própria personalidade, muitas vezes a família acha que não é possível amar mais. Por quê? Porque esse idoso mudou muito. Então, uma vez que esse idoso mudou muito, a família já parece que olha para aquele idoso e olha e fala assim, poxa, mas não é mais a mesma pessoa, né? E é aquela mesma pessoa, né, que te amou, aquela mesma pessoa que tem valor especial, só que essa mesma pessoa com uma estrutura, uma bioquímica cerebral alterada. Então ela não consegue mais expressar para você da mesma forma, ela não consegue mais se comunicar da mesma forma. Ela não consegue mais, como eu vejo muito com os filhos, né, os filhos cuidadores muitas vezes, mas estava acostumada a deitar no colo da minha mãe, a minha mãe me ajudar, e agora eu não tenho mais, né? Só tem a agressividade dela. Ela não consegue mais fazer isso, mas cabe a você se lembrar de quem é ela, sabe? Eu sempre falo muito isso, porque o idoso, que ele é demenciado, né? E dependendo do tipo de demência, como Alzheimer, ele vai esquecer quem é você, né? Ele vai esquecer o seu nome, ele vai olhar e muitas vezes não vai identificar mais. Mas você sabe quem é esse idoso. E isso que é importante, porque uma vez que você sabe quem é ele, você é quem tem a responsabilidade de guardar em você a lembrança dessa pessoa. E de amar e de cuidar infinitamente, independente, né? Das expressões, da forma que essa pessoa, das mudanças, né? Que essas doenças ou que essa doença fez na vida dessa pessoa, tá bom? Esses são os pontos da live de hoje. Eu quero ver se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem colocar. Quero dar boa noite para a Irani. Quem mais estiver presente aqui também no Instagram pode deixar o seu boa noite. Quem for assistir também no YouTube depois também, né? Fale de onde você é, seu nome, se você gostou dessa live. Aqui no Instagram, no Facebook, eu quero dar boa noite para o Flávio, boa noite para a Ima, boa noite para Jorge Santos, Glaciete, Arleide também, minha linda Fátima Ribeiro, Evani também, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês também, tá bom? Que a proposta de chamar vocês para live ao vivo é essa, né? Porque senão eu não faria live, eu gravaria um vídeo. Então a live é justamente para vocês perguntarem, né? E tirarem as dúvidas de vocês aqui no ao vivo. Enquanto vocês colocam os comentários de vocês e as dúvidas, quero convidar vocês, é claro, para a mentoria SOS Alzheimer. Então, especificamente, se você cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer, nós temos aí a nossa mentoria, e você só tem 48 horas para se inscrever, né? Essas 48 horas aí, você pode se inscrever, pode mandar suas dúvidas, a gente tem um WhatsApp 022 999 583839, 022 999 583839. Vocês podem perguntar pelo Instagram, vocês podem perguntar pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. A partir do momento que você se inscreveu, você já tem acesso às videoaulas, que são aulas gravadas, mas além das videoaulas, vocês têm acesso também aos 3 e-books da mentoria e também vocês vão ter os encontros online comigo. O primeiro encontro vai ser na quarta-feira agora, tá? Vai ser pelo Google Meet, eu vou conhecer os mentorados, vou conhecer, saber de vocês quais são as necessidades, quais são as maiores dúvidas, quais são as maiores dificuldades e questões aí no cuidado ao idoso que tem a doença de Alzheimer e vou direcionar as nossas aulas ao vivo para as maiores dificuldades de vocês. Porque mentoria é isso, a gente pega no braço, vem cá, qual é a sua maior dificuldade? É essa? Então eu vou te ajudar a lidar com essa dificuldade. Mas, além disso, né, nessa mentoria a gente tem algo muito diferente das mentorias que vocês vão ver por aí, que é 25 videoaulas que vocês têm lá sobre tudo relacionado à doença de Alzheimer. Né? A mentoria poderia ser só esses encontros, né, ao vivo, porque a mentoria é isso. Mas, além disso, eu estou dando o treinamento SOS Alzheimer para vocês, que são 25 videoaulas, né?
E aí a gente tem os 3 e-books também, a gente tem os nossos encontros, então inscrevam-se, participem, tá bom? Agora eu vou ler as perguntas de vocês, se vocês quiserem fazer perguntas sobre a mentoria, podem perguntar também. Aqui no Instagram, a Jéssica perguntou, quais tipos de demência além de Alzheimer? Pode citar nomes? Posso sim, tá, Jéssica? A gente tem algumas lives, inclusive, já vou dizer para você, lá no meu canal do YouTube, cada demência que eu vou falar aqui para você, eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube, tá? Eu vou falar quais são as principais. Gente, a principal doença que traz, né, os sintomas de demência para o idoso é a doença de Alzheimer, majoritariamente. Todo mundo que trabalha com idosos, com pessoas idosas, tem que dominar a doença de Alzheimer. Se você não domina, sinto muito, tá? Infelizmente, você faz um trabalho que vai ter muitas aberturas, infelizmente, aberturas no sentido de deficiências, na verdade, porque você vai lidar muito, especialmente com idosos acima de 80 anos, tá? Que é a população, a parte da população idosa que mais cresce no Brasil e no mundo. São os mais atingidos pela doença de Alzheimer. Então, assim, falando na população idosa, a demência que mais atinge os idosos é a doença de Alzheimer. Depois da doença de Alzheimer, a gente tem a demência vascular, que é a segunda causa, né? Ou seja, eu falei até ontem mais um pouco sobre a demência vascular, mas a gente também tem vídeo no canal do YouTube. Essa segunda maior causa de demência no idoso são aqueles vários AVCs que acabam trazendo a demência vascular. Depois a gente tem mais 2 demências que tem mais ou menos, né? Aliás, a gente tem a demência na doença de Parkinson também. Não são todas as pessoas com Parkinson que vão desenvolver, mas uma parte considerável, se eu não me engano agora, né, os números, eu acho que 40%, 50%, se eu não me engano. Mas no meu vídeo sobre demência de Parkinson eu falo sobre isso também, essa porcentagem. A gente tem demência, então, na doença de Parkinson. A gente tem demência frontotemporal. A gente tem demência por corpos de Levy. E a gente tem algumas outras demências que são, assim, mais raras e que eu não falo tanto sobre elas porque não, assim, tem uma parcela pequena, né, de pessoas que tem esse tipo de demência que eu posso falar em outro momento para vocês também. Agora, a gente também tem demências, essas são demências irreversíveis, né? Que a gente fala, demências que a gente não tem cura ainda para elas, né? Abro uma exceção para o Alzheimer, porque quem assistiu meus vídeos há 2 semanas atrás, a gente estudou um pouco a doença de Alzheimer. Eu falei para vocês que existem estudos, né? Onde já há uma possibilidade, né? Em fases aí iniciais de reversão do Alzheimer, tá? Mas aqui no Brasil nós temos poucos profissionais que trabalham com isso. Mas a gente já tem um encaminhamento aí para essa questão. Agora, a gente tem demências que são reversíveis, ou seja, que o idoso tem esses sintomas, mas que a gente pode resolver, sanar. Por exemplo, tem pessoas que têm sintomas aí de demência por conta de deficiência de B12. Tem pessoas que estão com sintomas de demência por conta de distúrbios hormonais, né, especialmente com questões relacionadas à tireoide. Então, você resolve, suplementa B12, você regula a questão dos hormônios da tireoide, você resolve. Esse idoso passa a não ter mais sintomas de demência, né? Tem sintomas de demências que podem surgir por conta da própria depressão. Então, por isso, inclusive eu tenho um vídeo, né, falando por que é difícil diferenciar demência de depressão, né? Resumidamente, porque depressão traz sintomas de demência e muitas vezes o idoso demenciado também tem depressão. Então, para chegar num diagnóstico correto, e a gente vai falar amanhã sobre a avaliação dos casos de demência, sugiro que vocês participem amanhã também às 7h30, porque eu vou falar sobre esse assunto. Aliás, vou ainda confirmar o horário para vocês, tá, gente? Amanhã, porque amanhã é aniversário da minha filha, ainda vou ver o melhor horário para fazer essa live, mas eu vou fazer essa live. A gente vai falar sobre essa avaliação. Mas depressão também traz aí alguns sintomas de demência. E tem algumas outras questões também. Por exemplo, né, uma pessoa muito estressada, ela pode estar com sintomas de demência. Ela não está com demência, mas ela, por exemplo, pode estar com falta de atenção, dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio por conta do próprio estresse ou ansiedade. Então, a gente trata isso e os sintomas lá de demência somem. Então, são questões que são importantes aí a gente saber. Tá bom, Jéssica? Espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida. Maria José, boa noite. Gratidão pela sua presença. Que bom que você gostou dos esclarecimentos, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tem ainda uns 3 minutinhos para tirar as dúvidas de vocês, né? Eu quero sempre fechar as lives em meia hora, para não ficar nada muito longo, porque quem assiste depois já olha mais de 30 minutos, né? E vê o vídeo já não quer assistir. Então, acho que 30 minutos é um tempo importante. Lembrando que no canal do YouTube tem lives da demência frontotemporal, demência vascular, demência na doença de Parkinson, demência por corpos de Levy. Então, vocês vão conseguir ter mais detalhes sobre essas demências. Agora, demência, né? No caso da doença de Alzheimer. Gente, não percam a mentoria SOS Alzheimer. Assim, eu já falei para vocês, eu chego a me arrepiar, porque eu recebo, assim, não é um dia, é todos os dias, tá?
eu recebo pessoas que chegam no meu canal do YouTube pelo meu vídeo que fala da fase final da doença de Alzheimer. Eu tenho acho que uns 4 ou 5 vídeos sobre isso. Por quê? As pessoas tentam ir levando o cuidado ao idoso com Alzheimer. Na fase inicial, na fase intermediária, vai levando, vai levando. Quando chega na fase final, né, depois que aquela pessoa já sofreu 5, 10, 15 anos, está naquele desespero enorme, aí ela começa a buscar informações como lidar com a fase avançada, com a fase final. Muitas vezes é nessa fase que as pessoas chegam no meu canal do YouTube. Como que elas chegam? Vocês podem ir lá procurar meus vídeos no YouTube sobre esse assunto. Vocês vão ver os milhares de depoimentos. Nossa, eu cuidei da minha mãe 5, 10, 15 anos, eu não sabia como cuidar, eu fazia tudo errado, eu não entendia, eu brigava com ela, não sei o que, eu ficava estressada. Agora eu estou assistindo seu vídeo, eu estou entendendo, eu gostaria de ter assistido esse vídeo antes. É todo dia eu recebo isso. E eu sinto aquele aperto no coração, porque eu gostaria que efetivamente aquela pessoa tivesse, né, tido a oportunidade de maiores conhecimentos. Mas, às vezes, foi falta de oportunidade, às vezes é negação, tá? Às vezes a pessoa não quer, como eu falei. Ela não quer perder tempo para estudar. Eu já, ano passado, gente, só rapidinho, né, um comentário com vocês, aconteceu uma coisa assim muito chata. Eu abri vaga pro. Já era uma pessoa que era seguidora minha há muito tempo. Aí eu abri vaga para o treinamento SOS Alzheimer. Aí beleza, aí abri, né, os valores dos meus cursos são sempre valores acessíveis, né? Basicamente para eu poder pagar os instrumentos, pagar as coisas que eu utilizo, né? Porque não paga a minha mão de obra. Isso quem me assiste sabe, né? O conhecimento que eu tenho, se eu fosse cobrar, eu poderia cobrar um valor muito alto. Mas o que eu faço nas redes sociais é mais social do que voltado para mim mesmo, né? Do que com o intuito, vou ficar rica com rede social. Não é, tá? Eu faço esse trabalho no físico. Nas redes sociais é mais voltado para o social, para contribuir com vocês. São os valores, são sempre valores bem tranquilos, mas quem faz os cursos sabe da importância, né, dos meus cursos, das minhas mentorias. Enfim, aí o que aconteceu? Essa pessoa entrou em contato comigo, Juliana, quanto que é? Tanto, né? Aí pediu a equipe para falar comigo, falei, conversei, tirei ajuda, tem como me dar um desconto? Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte então, a gente vai dar um desconto para você, especificamente para você, você já me segue há muito tempo e tal, já assiste meus vídeos, vamos lá, dei um desconto para ela. Na época foi de 50%, que eu não poderia dar esse desconto para ela. Beleza. Daqui a pouco ela mandou mensagem e falou assim, eu tô pensando. Eu acho que era mais ou menos o valor do curso agora, R$ 297. Aí, tô pensando, não sei o quê. Acho que mesmo esse 50% de desconto, acho que tá muito pesado para mim. Ia ficar R$ 150, vamos supor. Acho que eu vou comprar só o e-book. Beleza, só o e-book você vai estudar sozinho e tal, mas tem uns 3 e-books. Falei, mandei o link para ela. Aí, no fim, ela falou assim, eu acho que eu não vale a pena, né, eu fazer o curso, acho que é muito puxado para mim, R$ 150, que foi o que eu tinha cobrado para ela na época, é muita coisa, não sei o que eu não vou fazer agora não. Eu falei, tá bom, se a senhora acha que não é importante, beleza, para mim, né, não, eu acho que tranquilo. Aí passou uns meses, essa mesma pessoa desesperada, começou a mandar mensagem, inúmeras mensagens, não sei o que. E assim, não tinha mais inscrições para a turma, eu não estava no tempo de abrir inscrições, como eu falei para vocês, eu faço doutorado, eu trabalho, eu tenho vários vínculos de trabalho, eu não abro turma a qualquer momento e eu não abro turma para eu não acompanhar. Então, por exemplo, eu abro treinamento, durante aqueles 30 dias eu estou ali respondendo as dúvidas de vocês na plataforma todos os dias. Abrir a mentoria, né, a partir do momento que vocês começam a assistir os vídeos, colocar as dúvidas na plataforma, eu vou responder todos os dias. Participou dos encontros ao vivo, eu vou responder as dúvidas de vocês ali. Então eu fico 30 dias dedicada a vocês, né? E aí essa pessoa começou a mandar várias perguntas, aí mandava, né, para minha secretária, que recebe as perguntas, né, organiza as lives, essas coisas assim. E aí ela queria que eu tivesse tempo. Eu não tinha condições, eu não tinha tempo para isso, né? E aí, na época, até a secretária conversou comigo, falei, olha, manda todos os links do canal do YouTube sobre Alzheimer para ela. Eu não tenho condições de sentar com ela especificamente agora e ensinar. Então, assim, gente, quando a gente tem uma oportunidade, é importante que a gente aproveite naquele momento. Principalmente porque as pessoas que estão do outro lado, muitas vezes elas não vão ter tempo novamente para estar ensinando. Então, acontece muito isso aqui na rede social, sabe? Às vezes eu abro os cursos, como do Alzheimer, ofereço, né? São vários vídeos, vários brindes, possibilidade de conversar comigo ao vivo. As pessoas não querem fazer aquele investimento, mas lá na frente, quando vem aquele desespero, elas procuram. Às vezes a oferta daquele serviço não está ali, às vezes eu não tenho tempo, né, para responder, para não sei o que. O momento de responder todas as dúvidas é no momento do curso, né? Então, assim, aproveitem a oportunidade, sabe? Aproveitem a oportunidade, porque daqui a pouco eu não terei mais, né? Esse ano a gente não tem mais a mentoria.
e eu não tenho a possibilidade também de manter toda a vida falando só sobre Alzheimer, porque nas redes sociais eu faço diversos temas, né? Se eu fecho mais tempo, como agora, eu já estou 3 semanas falando sobre demências, né? Quem não é idoso, ou é familiar de idoso, ou é cuidador e não tem demências em casa, não acompanha mais meu trabalho, porque existem outras questões. Então, quando eu faço mentoria acesso Alzheimer, para quem está interessado só no Alzheimer, gerontologia, cuidados paliativos, aí a gente sai daqui da rede social, vai para um espaço nosso. E eu continuo na rede social falando sobre outros temas, né? O Jorge me perguntou, essas demências são diagnosticadas somente através de exames ou pode haver diagnóstico clínico? Então, Jorge, amanhã nossa live vai ser especificamente sobre esse assunto. Eu vou explicar para vocês o passo a passo para a avaliação. Como é feita uma avaliação para a gente descobrir se uma pessoa tem demência? Amanhã eu vou explicar tudo, Jorge. Não é só exame clínico, como, por exemplo, né? No caso da doença de Alzheimer, não é o exame, não é a tomografia, não é a ressonância que vai dar o diagnóstico da doença de Alzheimer. Na verdade, a gente vai vasculhar para ver se todas as outras opções, né, não são, se aqueles sintomas não são resultado de outras demências. E a gente vai avaliar a história daquele idoso. A partir da história, a partir de quais foram os primeiros sintomas que surgiram, né? E a gente fechando aí, vendo que não foi nenhum outro tipo de demência, a gente chega no provável Alzheimer. Como outras demências também, a gente avalia muito pela história, mas tem vários exames, eu vou detalhar amanhã, tá bom, Jorge? Participa amanhã aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Maria Lopes no Face, se uma amiga está com o cérebro bem diminuído, corre o risco dela ter Alzheimer. Pois é, né? É muito importante, participa da live amanhã, tá bom, Maria? Sobre a avaliação, isso vai ajudar para você orientar a família dela, quais são os exames que tem que fazer, né? Qual profissional que tem que buscar, e vou explicar tudinho na live de amanhã, tá bom? Então não deixe de participar, eu vou divulgar o horário lá no grupo. Quem não está nos grupos do WhatsApp, do Telegram, né? Acompanhe, olhe meus stories, né? Entra aqui na página todo dia, às vezes o Facebook não manda notificação para todo mundo. Então todo dia entra de manhã na minha página, vê se tem notificação de live, entra de tarde, entra de noite, dê uma olhada, né? Ou entre nos grupos, que é muito mais fácil, né? Entra no grupo do WhatsApp, do Telegram, que aí vocês vão ficar bem orientados aí em relação aos horários de live, mas não deixem de participar. Fechando, né? Não deixem de compartilhar a live, gente. Clica agora, ó, aqui no Instagram a live vai ficar no IGTV, né? Terminou a live, vai ficar salva. Curte, comenta, ó, Juliana, gostei da live, não gostei, tirou minha dúvida, não tirou, mas comente, porque aí a notificação da live chega para você, das próximas lives, tá? E vai lá e marca todos os seus amigos que você conhece na live. Facebook, você que está assistindo agora, você já pode compartilhar. Clica em compartilhar. Já vai para todo mundo, todas as pessoas das suas redes sociais. Quem se interessar em ver o tema lá, vai assistir. YouTube, clica no link lá, compartilha, bota no grupo do WhatsApp, bota no Telegram, manda para seus amigos, bota no grupo da família. Vamos ajudar, gente, que é um conhecimento de ordem pública. Poucas pessoas entendem sobre demência, poucas pessoas sabem lidar. Então, às vezes, um clique que você faz de 1 segundo, você salva muitas pessoas que vão passar a entender sobre essas demências, tá bom? Quero dar boa noite para o Heleno, que chegou no finalzinho, agradecer a presença de vocês, dizer que quem quiser se inscrever ou tiver dúvidas, né, sobre a mentoria, tem o link aqui no Facebook, na publicação aí, já tem o link. Se não tiver, vocês podem olhar nas publicações que eu fiz hoje, que todas têm link também. Podem mandar mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. Né, tem aí minhas redes sociais para vocês tirarem as dúvidas. Mas participem, porque a mentoria vai ajudar muito vocês, tá bom? Forte abraço, então, para vocês aqui no Facebook. Gratidão pela presença de vocês. A gente se encontra na próxima live, tá bom? Beijão, tchau, tchau.